Bom dia, queridos irmãos. É com grande alegria que estamos aqui com palavra de vida que cura e liberta. Hoje, quarta-feira, dia 3 de abril de 2019, a quarta semana quaresmal, né? Então, viemos mais um dia com uma palavra, que é a palavra de Deus, que é a essência do ser humano. Muitas vezes a gente desconhece, ignora e até faz pouco caso, mas é essa palavra que o mundo foi criado, é essa palavra que o mundo existe. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, que nós não devemos esquecer disso nunca na nossa vida. Amém? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vinde, Espírito Santo de Deus, enchei o coração de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o teu Santo Espírito, e aí tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei-me que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, que gozamos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Essa é uma oração vinda do Espírito Santo, que até consegui decorar um dia, porque eu comecei a praticar, comecei a rezar, comecei a orar. E decorando, eu tenho que agora exercitar com toda a essência, vindo Espírito Santo de Deus, enchei o coração de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. É isso que eu tenho que praticar, essa conversa, esse diálogo com Deus, permitindo que o Espírito Santo haja na minha vida. Porque já chega do que tudo que o mundo quer nos ensinar, tudo que o mundo quer fazer com que a gente conheça e vivencie. Precisamos, sobretudo, conhecer e vivenciar a palavra de Deus. E só será possível com a vinda do Espírito Santo, com a abertura do Espírito Santo em nosso socorro, para que ele possa dar o discernimento de toda a sabedoria, de toda a ciência e de todo entendimento. Também, meus irmãos, entre aspas, abre aspas, a gente, porque busca as coisas de Deus, não é que a gente viva uma vida perfeita como nós gostaríamos de viver. Deus tem uma vida ainda melhor para nós e permite que a gente busque a Deus, é um chamado de Deus, mas sobretudo vivencie as coisas aqui do mundo. E vivenciando as coisas aqui do mundo, como pai, como patrão, como empregado, como filho, como esposo, como membro de uma comunidade, é um desafio. E tem seus desafios a ser cumprido. Então tudo isso nós encontramos barreira. Mas se a gente estiver engajado, comprometido com a submissão ao Espírito Santo de Deus, com certeza seremos mais do que vencedores. Amém? Então hoje o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 5, do versículo 17 ao 30. Vamos ver. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Hoje eu estou aqui no cenário da cozinha da minha casa. É uma casa belíssima, porque é uma casa de Deus. Ela não é rebocada por dentro, é interessante. Ela nos exprime muitas vezes como nós somos todo perfeitozinho por fora, arrumadinho, e muitas vezes não estamos rebocados por dentro. Precisamos rebocarmos também por dentro da força do Espírito Santo de Deus. Então eu estou aqui na minha cozinha, cenário novo, o óculos novo também, graças a Deus. Até porque eu tenho vários óculos, um com a perna, outro sem perna, e ontem eu consegui comprar esse óculos, graças a Deus, Louvado seja Deus. Ela pegou no meu pé e disse, olha, põe um óculos novo. Então, graças a Deus. Então, João capítulo 5, do versículo 17 ao 30. Jesus vai falar sobre a passagem de hoje, depois que, no versículo anterior, o versículo 16, que fala, no 15, o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Então, quando o homem começou a apresentar aos judeus, aquele ali está curando, e está curando no dia de sábado, quer dizer, até informou que Jesus estava curando, mas em dia de sábado, então estava burlando a lei. Então Jesus falou isso para ele. Jesus respondeu, meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho.
Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque Jesus estava dizendo que Deus era o pai dele. Aí que os judeus entraram em piripaque, não compreendia e tentavam matá-lo, afirma a palavra de Deus. Pois, além de violar o sábado, chamava Deus de pai, fazendo-se igual a Deus. E a continuidade da palavra de Deus diz assim: Jesus então deu-lhe esta resposta: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz igualmente. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim, como o pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quiser, a quem ele quer. Na verdade, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho o poder de julgar, para que todos os homens, para todos os homens. O filho, assim como o louvam, o honram o pai, quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que o julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois assim, como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo, concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirado com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Julgo segundo o que eu escuto, e o meu julgamento é justo, porque procuro fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essas são as palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus, ele vem afirmar que toda a sua ação em benefício da comunidade é porque isso é a vontade de Deus. E essa é a vontade do Pai. Nós sabemos que o Pai é o Criador de tudo e de todas as coisas. O Pai é que já enviou o seu Filho para a recuperação do ser humano, da vida humana, para resgatar da morte. Como Jesus vem afirmar, vem a hora, e a hora já chegou, que todos os mortos que ouvirão a voz do Senhor, eles ressuscitarão. Um exemplo, eu tenho 57 aninhos e já um tempo passado vivia no mundo, mas só usufruindo das coisas do mundo. Então chegou a hora que o morto ouviu a palavra de Deus. Eu estava morto para a graça de Deus, na ignorância de Deus. Estava sem buscar o exercício do amor de Deus. Eu não conhecia, até como afirma a palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, meu irmão, como exemplo e como testemunho, se você aceitar Jesus, não é tão difícil. O desafio é permanecer em Jesus, pondo a sua palavra em prática. Porque nós passamos por provações e tentações. As provações, Deus ama os seus, e por amar, Ele também põe à prova. Todo professor chega a um período que põe um aluno à prova, para saber se ele está apto, se ele procurou aprender e entender
o que ele passou durante aquele período. A prova é necessária para a avaliação do ser humano, não só do seu raciocínio, mas de toda a sua benevolência, a toda a sua boa vontade sobre o aprendizado. E vêm as tentações diárias. As tentações Deus permite para que também Deus não tenta, mas permite ao tentador que está ao redor do homem, para que o homem também busque a Deus força para resistir ao mal. Deus tem uma pedagogia diferente do ser humano. Até o profeta Isaías vem informar que os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. O modo de agir de Deus, tampouco é semelhante ao nosso. Como Deus colocou Abraão em prova. Abraão teve uma dificuldade para ter seu filho e veio Ismael, e não da forma que Deus gostaria que fosse. Depois veio Isaac como promessa de Deus. E depois chegou um tempo e Deus disse assim, bom, então agora tu oferece o teu filho. Botou Abraão em prova. Para saber até que ponto vai o amor de Deus, o amor de Abraão a Deus, sobre tudo e sobre todas essas coisas. Meus queridos, hoje é quarta-feira, dia 3. Eu sou um homem que tem grandes responsabilidades como quaisquer outros homens. Tenho um trabalho, tenho minha empresa. Sou pai de 3 filhos, agora avô de 5 netos. O 6º neto está para chegar aí, graças a Deus. Tenho minha esposa. Mas sobretudo hoje eu busco as coisas de Deus. Porque é ela que vai me dar sabedoria. Ela que vai me dar ciência, conhecimento das coisas. Ela que vai me dar entendimento. Ela vai me fortalecer nos dias que eu caio. Vai estender a sua mão para poder me levantar. Ela que vai me dar a razão de viver. Deus, como naquele quadro está mostrando com a sua mão, Ele apresenta o coração e o tamanho assim está sobre você. Porque só sob a ação de Deus que eu posso ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor esposo, o melhor patrão, o melhor empregado, o melhor membro da comunidade. Só sob a ação benevolente de Deus é que eu posso ser um reflexo de Deus para a comunidade. Então eu quero agradecer a Deus por você que está aí, pela sua vida. Não sei o que você está passando hoje, não sou adivinho, graças a Deus. Mas sei que Deus está no controle da tua vida, porque essa é a vontade do Pai que está no céu. Que no nome de Jesus, do seu Filho unigênito, e na presença do Espírito Santo, possa te conceder uma quarta-feira abençoada, em realizações, nos teus projetos, na tua comunidade casa, com a tua esposa, teus filhos, independente do que você esteja passando, Deus está com você. Porque Deus que é Filho e no seu nome o Pai agraceja você. Não devemos esquecer da intercessão de Nossa Senhora, da Filha de Deus, da Mãe de Deus, da Esposa de Deus, que é Nossa Senhora. Aquela que pisa na cabeça da serpente. É aquela que vem interceder por mim e por você, por cada um de nós. Na vitória que Deus tem para cada um de nós nesse dia de hoje, quarta-feira, dia 3 de abril de 2019. E o auxílio dos santos anjos também é importante. Que os anjos de Deus estejam também na peleja. Porque a vitória está muito perto. A vitória não é que ela se aproxima, ela já está dentro de você. Basta que você abra a porta, permita que Deus entre e Ele ceará contigo. Ele enxugará tuas lágrimas e, sobretudo, te colocará no colo e te concederá o milagre que você precisa. Amém? Santo anjo do Senhor, meu zeloso, meu guardador, se a ti me confiou a piedade de vida. Santo nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abracinho de Riva e Célia.